Por trás de cada app que a gente usa, de cada sistema que simplifica a nossa vida, tem uma mente brilhante que quase nunca leva o crédito. São os arquitetos da tecnologia. E nesta análise vamos descobrir o que eles fazem e por que, no fundo, eles são tão essenciais. A gente já começa com essa frase que, vamos combinar, é ótima. Nem todo herói usa capa. Alguns usam diagramas. Isso já bota a gente pra pensar, né? Que heróis são esses? E que superpoder é esse que tá escondido nos diagramas? Vamos desvendar esse mistério. Olha, quem nunca passou raiva com um aplicativo super confuso? Ou um sistema que simplesmente não funciona direito? A gente acha que o problema é nosso, mas não é. Essa frustração toda quase sempre tem a mesmíssima origem. Uma etapa fundamental que foi pulada lá no comecinho, muito antes de alguém pensar em escrever a primeira linha de código. Beleza. Pra gente entender tudo isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos conhecer esses heróis dos diagramas. Depois, entender a analogia do arquiteto da tecnologia. Aí, a gente vai ver o custo do improviso, o que acontece quando não tem plano. Em seguida, vamos dar uma olhada nas carreiras em análise de sistemas e, por fim, como é que se faz para se tornar um analista. Então vamos lá. Primeiro tópico na nossa lista. Quem são, afinal, esses heróis que usam diagramas? Chegou a hora de desvendar o verdadeiro papel do analista de sistemas. Tá, mas o que é análise de sistemas na prática? Pensa assim, é como se fosse a fundação de um prédio, sabe? É aquela etapa essencial que pega uma necessidade, uma ideia meio vaga e transforma num plano de verdade, numa solução concreta. E o mais importante, isso tudo acontece antes de qualquer programador começar a digitar. É aqui que o projeto nasce de verdade. E como é que isso acontece no dia a dia? É quase um trabalho de detetive. O processo tem algumas etapas bem claras. Primeiro, o analista vai lá e conversa com quem vai usar o sistema. Ouve mesmo. Depois, ele começa a investigar para entender quais são as dificuldades. Com tudo isso em mãos, ele organiza as informações, junta as peças do quebra-cabeça e aí, finalmente, ele cria um mapa do tesouro. Um plano super detalhado que vai guiar toda a equipe. Para ficar ainda mais claro o que essa galera faz, tem uma analogia que é simplesmente perfeita, a do arquiteto da tecnologia. Bora ver como ela funciona? E olha só como essa comparação faz todo sentido. De um lado, o arquiteto, ele estuda o terreno, planeja toda a estrutura, calcula os materiais. Agora, olha para o analista de sistemas. Ele entende as necessidades das pessoas, projeta como o sistema vai funcionar e define qual tecnologia vai ser usada. É a mesmíssima lógica, só que aplicada em universos diferentes. Um constrói prédios, o outro constrói sistemas. E qual é o resultado disso tudo? É um sistema que a gente pode confiar, que funciona bem e que é fácil de dar manutenção no futuro. É exatamente como uma casa bem construída, né? Ela não é só bonita por fora, ela é forte, segura, feita para durar. Tá bom, mas e se a gente pular essa parte toda? O que acontece quando se resolve construir no improviso, sem ter uma planta? É aí que a gente chega no custo, e no custo alto do improviso. Vamos ver por que o planejamento é tão, mas tão essencial? A pergunta que não quer calar é: o que de fato acontece quando a etapa de planejamento é deixada de lado? Quais são as consequências reais de começar um projeto sem um plano bem amarrado? E a resposta está bem aqui nesse comparativo. É gritante. Um projeto sem análise quase sempre sai mais caro, é confuso, super ineficiente e, pior, viram um pesadelo para consertar ou melhorar depois. Agora, um projeto com análise, o custo é reduzido, tudo é mais organizado, o desenvolvimento anda muito mais rápido e olha que maravilha, fica bem mais fácil fazer melhorias no futuro. A diferença é da água para o vinho. E isso não é só papo, não. O impacto de uma boa análise é algo que dá para medir. Olha só esse gráfico. O resultado é sempre o mesmo, uma baita redução de custos, o desenvolvimento acelera e, o mais importante, a qualidade do produto final vai lá para cima. É um investimento com retorno garantido para o projeto. Bom, com um impacto tão gigante assim, é óbvio que essa área abre um monte de portas, né? Vamos dar uma olhada agora em como isso se reflete nas carreiras e nas diversas funções que um analista pode acabar exercendo. Sério, ter uma formação em análise de sistemas é como ter um canivete suíço profissional. Dá para atuar como analista de requisitos, focado em entender o que precisa ser feito, ou como analista de negócios, que faz a ponte entre a tecnologia e a estratégia da empresa, ou ainda como analista de testes, garantindo que tudo funcione direitinho. E não para por aí, viu? As habilidades preparam para ser gerente de projetos, desenvolvedor de software e até administrador de banco de dados. A versatilidade é absurda. E aí, depois eu vi tudo isso,
Pode ser que tenha surgido a pergunta: ok, gostei. Como eu faço para me tornar um analista? Chegamos na nossa última parte, onde a gente vai falar sobre formação e as habilidades que são essenciais. Para quem está pensando em seguir essa carreira, o caminho acadêmico geralmente passa por cursos como análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia de software ou outras áreas de tecnologia da informação em geral. Essa é a base, o conhecimento técnico fundamental. Mas a parte técnica é só metade da equação. Um bom analista precisa de mais. Precisa ter um raciocínio lógico muito afiado, uma comunicação excelente para conseguir conversar com todo tipo de gente, uma atenção quase obsessiva aos detalhes e, claro, tem que gostar de resolver problema. Ser um solucionador de quebra-cabeças. Para a gente fechar o raciocínio, a análise de sistemas é isso, é o ponto de partida. É aquele momento mágico em que uma ideia, uma faísca, se transforma num projeto de verdade. Um projeto que é viável, seguro e, o mais importante de tudo, útil para as pessoas. E essa citação aqui, ela amarra tudo de um jeito perfeito. A tecnologia ganha forma a partir de observação, planejamento e criatividade aplicados à solução de problemas reais. Ou seja, no fim das contas, não é só sobre código. É sobre observar, planejar e, principalmente, entender gente, para criar soluções que façam a diferença. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Olhando para o futuro com tantos desafios complexos por aí, fica a reflexão: qual será o próximo grande problema que um bom plano, um bom diagrama vai ajudar a gente a resolver?